Era, ativem o sinal amarelo. Ativem o sinal amarelo para o Ibovespa. Pelo menos para os próximos dias. Vamos fazer nosso estudo aqui, bem rápido. Então vamos lá, galera. Antes de mais nada, o que eu queria mostrar para vocês? Se a gente for olhar aqui o índice Ibovespa, ele teve uma alta hoje bem expressiva de 1,72% entre abertura e fechamento. Se a gente pegar o corpo inteiro da mínima à máxima, a gente está falando aí de quase 2.500 pontos, tá? Depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então hoje foi o 11º dia de alta sequencial do Ibovespa, aonde ele atingiu o alvo que a gente tinha feito no estudo, que é o pivô de 100% aqui, que a gente tinha mapeado. Se vocês quiserem, assistam meus vídeos aí nos dias anteriores, onde a expectativa de movimento para a gente era movimento altista, né? E ele atingiu 100% do movimento, né? Ele veio no primeiro alvo aqui, e na hora que a gente liga aqui o segundo alvo, dava exatamente na casa dos 151 mil pontos. Onde está essa linha amarela? Terceiro alvo agora, na casa dos 157.700. Mas vamos por enquanto deixar aqui no segundo alvo, onde ele rompeu, porque eu tenho um negócio importante para falar aqui. A gente teve 11 dias sequenciais de alta, com uma barra de amplitude grande. Barras de amplitude grande, ou elas são de ignição ou de exaustão. Exaustão é o quê? O movimento está cansando, o movimento está cansado. Ainda mais depois de 11 dias sequenciais de alta. Então, se a gente pegar, pessoal, e olhar o que acontece depois de 11 dias sequenciais de alta, se a gente abrir aqui para a gente dar uma olhadinha, né? Eu fiz essa avaliação bem rápida aqui, desde 1994, tá? Desde 1994 até mais ou menos hoje em dia, a gente teve aqui 7 ocorrências com 11 dias sequenciais de alta. O que aconteceu? Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias depois, né? Em relação ao quê? Em relação ao fechamento, tá, pessoal? Deixa eu explicar aqui melhor. Então, se a gente pegar aqui, ó, e a gente for olhar 11 dias, o mercado fechou aqui, ó. Fechou aqui, ó. Tá vendo? Então, ele fechando aqui, nessa casa aqui dos 153.200, em relação a esse valor, nos próximos dias, como é que a gente fica? Então, se a gente observar aqui como é que a gente fica aqui nos próximos dias, se a gente pegar um dia depois, como é que fica? Um dia depois, só 14% das vezes, só uma vez das 7, o mercado subiu. E ele subiu o quê? 0,2%. Então, depois de movimentos de grande amplitude, igual aconteceu hoje, muito pouco provável do mercado continuar subindo, subir mais forte ainda. Mais provável ele corrigir. Em média, quando aconteceu isso dessas 7, 86% das vezes ele corrigiu. Beleza? E aí, em relação ao fechamento, ele caiu 0,8% do fechamento. 2 dias depois, em relação ao fechamento, passou um dia, passou 2 dias. O preço caiu mais 0,8%, ficando em 1,6% de queda, em quase 90% dos casos. 3 dias, aí quando subiu, subiu em média 1,4%, em uma vez, 14%. Quando caiu, né, a gente observa que ele caiu, mas em média ele continua abaixo, só que recupera em relação ao segundo dia. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Os próximos 2 dias, eles tendem a ter uma correção no mercado. E aí depois ele começa a diminuir a queda e ir se recuperando, né, com os dias positivos aumentando aí. Então, depois de 11 dias sequenciais de alta, o primeiro e o segundo dia, em 86% dos cenários, eles geram uma correção, ou seja, em relação ao preço de fechamento, o mercado vai ficar mais baixo, no dia seguinte mais baixo ainda. Então, liguem o sinal amarelo, tá? Para o mercado, pelo menos no curto prazo. Eu não acho que esse movimento aqui muda nada, pelo contrário, a gente está no bull market, né? Tem muita coisa aí para subir o nosso mercado, visão longo prazo, mas comecem a acender o sinal amarelo,
pelo menos para curto. Se você observar, os influencers já estão começando a falar, mercado renovando o máximo. Então, na hora que a mídia começa a falar sobre o mercado também, é o momento de vocês começarem a ficar espertos, tá? Para começar fazendo parcial, colocar dinheiro no bolso. Agora não é hora de ficar entrando no mercado, né, galera? A gente já estava falando desde aqui embaixo, aqui, no momento que testou o topo anterior que foi rompido aqui, que aqui era um lugar para a gente começar a pensar em se posicionar. Né? Tem até essa linha aqui que a gente não poderia perder para reverter o movimento. Então, pessoal, esse é o estudo aqui bem breve com vocês, tá? Do mercado. Sobre o dólar, né? A gente não teve muita mudança, muita coisa diferente aí relacionada ao dólar, tá? Então, o fundo não pode perder o 5,28. A gente tem alguns locais ali mantidos ali que a gente não pode perder do dólar. Deixa eu mostrar rapidinho aqui, né? Que eu já tenho as marcações. Só as regiões que o dólar deve respeitar, ok? Então, ó, o dólar, ele marcou um fundinho aqui. Então, a primeira região que o dólar não tem que segurar é nessa região aqui de suporte, que ele testou e voltou e segurou. Se ele perder a mínima aqui dessa região, que é uma região de briga, se ele perder região de fundo, aqui é onde está a média de 200 no semanal. Se perder aqui, a gente tem que refazer os estudos. Essa linha vermelha, eu não tenho expectativa que o mercado chegue aqui mais. Né? Por quê? Porque se eu olhar no gráfico semanal, fazendo os ajustes aqui, né, a gente observa que aqui a mínima que a gente fez em cima de uma média de 200 semanas para trás. Então o dólar, vamos monitorar, tá brigando, né, tá complicado. E as regiões que a gente tem que ficar de olho aqui são essas linhas que eu coloquei para a gente observar como o dólar vai se comportar caso chegue nessas regiões, beleza? E eu continuo falando, na minha ótica, agora é hora de vocês pensarem em dolarizar patrimônio, que o dólar está numa região interessante para se posicionar, ok? Então um abraço, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, curtam o vídeo aí, vou estar sempre trazendo insights aqui, estudos para poder ajudar vocês a cada dia mais estar evoluindo no mercado. Fechou? Um abraço!